A relação entre o comunismo e a Igreja Católica é, no mínimo, intrigante. Imagine duas forças com visões de mundo tão distintas que, em alguns momentos, até pareciam caminhar lado a lado, mas em outros, quase se chocavam como dois trens a toda velocidade. Esse é o cenário que veremos por aqui: ideologias, doutrina social e religião e política se entrelaçando. O que será que faz com que o catolicismo rejeite essa ideologia tão marcante? Entender essa interação nos ajuda a perceber como ambas as visões impactam a sociedade, influenciando milhões de vidas. E vamos te guiar pelos caminhos dessa reflexão, pois acredite, há mais nuances do que você imagina. Agora, é claro que essas duas visões tiveram seus momentos de tensão e confronto. O avanço do comunismo em várias partes do mundo provocou reações diversas, e a Igreja Católica não passou incólume. Ela precisou se posicionar, moldar suas respostas e, claro, se adaptar a essas circunstâncias. Por isso, ao longo desse vídeo, você vai descobrir não só como a Igreja reagiu ao comunismo ao longo da história, mas também como ela estabeleceu sua posição clara e objetiva. E, quer saber? Você vai se surpreender ao perceber como essa oposição não é apenas política, mas também profundamente espiritual. E a melhor parte disso tudo é que não estamos falando apenas de passado distante. Mesmo que o cenário tenha mudado ao longo dos anos, muitos dos pontos de conflito ideológico permanecem vivos e pulsantes. Isso mostra que compreender essa relação é entender não apenas o que foi, mas também o que é e o que pode ser. Prepare-se para explorar a fundo esses pontos e descobrir o que move esse relacionamento complexo entre comunismo e fé católica. Então, fique conosco até o final, porque o que vem a seguir é uma verdadeira jornada de descobertas. O comunismo surgiu num contexto de grandes mudanças sociais e econômicas. Karl Marx e Friedrich Engels olharam para a sociedade do século XIX e viram um mundo dividido: a burguesia, os donos dos meios de produção, e o proletariado, os trabalhadores que não tinham nada além de sua força de trabalho. Essa luta de classes é um dos pilares do comunismo, que propõe eliminar essa divisão, criando uma sociedade igualitária e sem propriedade privada. Mas aí surge uma questão: como isso se alinha ou se confronta com a visão cristã de comunidade e propriedade? Enquanto a doutrina católica enxerga a propriedade privada como parte da dignidade humana e um direito natural, o comunismo a vê como fonte de desigualdade e exploração. A proposta comunista é simples na teoria: acabar com essa propriedade privada e criar uma sociedade sem classes, onde todos possuam tudo coletivamente. O problema é que, para a Igreja, a liberdade individual e a responsabilidade pessoal têm um papel crucial na vida humana e social. A ideia de que todos devem dividir tudo pode até soar generosa, mas será que na prática funciona assim? Outro ponto de divergência é a própria visão do ser humano. Para o comunismo, o homem é definido por sua posição na luta de classes e suas relações materiais. Já o cristianismo vê a pessoa como um ser espiritual, criado à imagem de Deus, com um propósito maior que vai além da simples existência material. Isso gera uma diferença de perspectiva fundamental. Enquanto o comunismo enxerga o ser humano como parte de uma massa coletiva, o catolicismo valoriza cada indivíduo como único e dotado de dignidade própria. E essas diferenças se tornam ainda mais evidentes quando a gente começa a entender a doutrina social da Igreja. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, desenvolveu uma profunda doutrina social, que é como um guia para entender como a fé se traduz na vida prática. Leão XIII, no século XIX, lançou a encíclica Rerum Novarum, um documento que fala sobre o trabalho, a propriedade privada e a justiça social. Ela não só responde às pressões do avanço do comunismo, como também procura equilibrar a justiça social com a dignidade individual. Essa doutrina não vê problema na propriedade privada, mas ressalta que ela deve ser usada para o bem comum e para promover a dignidade de todos, não para explorar. Mais tarde, Pio XI escreveu a 40º ano, reafirmando os ensinamentos de Leão XIII, mas também atualizando o discurso para um cenário onde o comunismo e o capitalismo já estavam mais consolidados. Ele enfatiza a importância do trabalho como algo que dignifica a pessoa, mas também critica os excessos de ambos os sistemas econômicos. Para a Igreja, a economia deve servir ao homem, e não o contrário. Aqui, vemos um contraste direto com o comunismo. Enquanto este busca igualdade a todo custo, a Igreja busca justiça equilibrada.
A visão social católica defende a subsidiariedade, ou seja, que as decisões devem ser tomadas no nível mais próximo possível das pessoas afetadas, respeitando a liberdade e a iniciativa individual. Isso está em desacordo com o pensamento centralizado e coletivista do comunismo, que tende a concentrar o poder em um Estado controlador. Assim, enquanto o comunismo busca transformar a sociedade a partir de cima, a Igreja acredita em mudanças que começam na base, na comunidade, na família. Essas ideias, claro, levaram a conflitos práticos e ideológicos com movimentos comunistas ao redor do mundo. A tensão entre essas duas visões, uma que centraliza o poder e outra que valoriza a liberdade e dignidade do indivíduo, foi vivida intensamente em vários países. E essa tensão ganha vida quando a gente olha para a história e vê esses conflitos tomando forma, especialmente em regimes comunistas. Quando pensamos em regimes comunistas, logo vêm à mente exemplos como a União Soviética e a China. Esses países, ao adotarem o comunismo, também adotaram o ateísmo como política de Estado. Isso colocou a Igreja Católica e outras religiões numa posição de oposição direta ao governo. Na União Soviética, igrejas foram fechadas, padres foram presos e muitos fiéis foram perseguidos por sua fé. Afinal, como conciliar a visão comunista de um Estado todo-poderoso com a ideia cristã de um Deus que governa sobre todos? Na China, por exemplo, a perseguição religiosa continua até hoje. A Igreja é controlada pelo Estado, que cria restrições sobre o que pode ser pregado e quem pode ser ordenado sacerdote. Essa tentativa de submeter a religião ao controle político é uma forma de manter a ideologia comunista acima de qualquer outra crença. Mas o curioso é que, mesmo sob perseguição, a fé católica continuou a crescer nesses países, se tornando uma força de resistência silenciosa e poderosa contra o autoritarismo. E não foram apenas esses países que passaram por esse tipo de conflito. Diversos regimes comunistas em países do leste europeu também tentaram suprimir a influência da Igreja, vendo nela uma ameaça ao controle ideológico do Estado. Mas a Igreja, como defensora da liberdade humana e da espiritualidade, se manteve firme em sua posição. Isso só reforçou o papel da Igreja como uma voz ativa na defesa dos direitos humanos e da liberdade religiosa, algo que a levou a confrontar diretamente muitos líderes comunistas. Porém, não foram apenas conflitos diretos que marcaram essa relação. Houve também uma forte liderança eclesiástica que se destacou ao longo da história, posicionando-se contra o avanço do comunismo de uma forma única e inspiradora. E isso nos leva a falar sobre os papas e seu papel nessa oposição. Diversos papas tiveram papéis fundamentais na oposição ao comunismo, cada um a seu modo e em seu contexto histórico. Pio XII, por exemplo, foi um grande crítico do regime comunista e se destacou por denunciar as perseguições religiosas que ocorriam em países sob o domínio dessa ideologia. Ele via o comunismo como uma ameaça à liberdade da fé e ao direito dos cristãos de viverem conforme suas crenças. Já Bento XVI, em tempos mais recentes, reafirmou a posição da Igreja ao destacar que o comunismo, em sua essência, se opõe à natureza humana. João Paulo II, no entanto, talvez tenha sido o Papa que mais abertamente combateu o comunismo. Nascido na Polônia, ele cresceu vendo de perto o impacto do regime comunista em seu país. Sua eleição para o papado foi um verdadeiro ponto de virada, pois ele trouxe consigo uma experiência pessoal de resistência à opressão. João Paulo II fez declarações fortes contra o comunismo, defendendo a liberdade religiosa e os direitos humanos, o que inspirou diversos movimentos de resistência ao redor do mundo. A postura desses papas não foi apenas de confronto. Eles também trabalharam incansavelmente para promover a justiça social e a dignidade humana, sempre buscando dialogar e encontrar soluções para problemas sociais. No entanto, sempre deixaram claro que o comunismo, com seu ateísmo militante e visão coletivista, estava em desacordo com os valores centrais do cristianismo. Mas o que seria esse ateísmo? E por que ele se tornou uma pedra angular do conflito ideológico entre comunismo e Igreja? O comunismo, ao propor uma visão materialista da história, acaba descartando qualquer transcendência. Para Karl Marx, a religião é o ópio do povo, uma ideia que coloca a fé como uma distração ou uma forma de alienação. Dentro dessa perspectiva, Deus e a espiritualidade são meras ilusões, enquanto o que realmente importa é a realidade material e a luta de classes. Esse ateísmo é quase um dogma do comunismo,
E é exatamente aí que se choca frontalmente com a visão católica. Para a Igreja, Deus é o centro de todas as coisas, e a espiritualidade é o que dá sentido à existência humana. A fé não é um escapismo, mas uma forma de se conectar com o divino e entender a própria vida. Acreditar apenas no materialismo, como propõe o comunismo, é perder uma dimensão fundamental da existência humana. E é por isso que a Igreja sempre se posicionou de forma tão clara contra o ateísmo promovido pelo comunismo. E é interessante ver como essa diferença de visão afeta não só a teologia, mas também a prática. Enquanto o comunismo tenta criar uma sociedade onde Deus é irrelevante, a Igreja acredita que a presença de Deus é o que sustenta a verdadeira justiça social. E essa crença levou muitos católicos a resistir bravamente aos regimes comunistas que tentavam suprimir a fé. Vamos explorar um pouco mais essas histórias de resistência. Em meio aos regimes comunistas, a resistência católica se manifestou de diversas formas. Na Polônia, por exemplo, a Igreja Católica tornou-se um verdadeiro símbolo de esperança e liberdade. Quando o regime comunista tentava silenciar a fé, as igrejas eram locais de reunião e organização, onde as pessoas se uniam para defender seus direitos e sua religião. O movimento Solidariedade, liderado por Lech Walesa, é um exemplo marcante de como a Igreja foi uma força de resistência ao comunismo. Na América Latina, especialmente em Cuba, a Igreja também teve seu papel de resistência. Mesmo sob pressão, perseguição e tentativa de silenciamento, os católicos continuaram a praticar sua fé e a defender seus valores. No entanto, essa resistência não se dava apenas por meio de discursos, ela também se expressava na solidariedade com os mais pobres, na ajuda humanitária e no apoio moral e espiritual às comunidades afetadas pelo regime. Movimentos semelhantes ocorreram em outros países do bloco soviético, como a Lituânia, onde a Igreja Católica se manteve ativa, mesmo com o risco de represálias. Em todos esses casos, a resistência católica não se limitou a uma oposição política, mas foi uma verdadeira defesa da dignidade humana e da liberdade de viver conforme a própria fé. E por falar em resistência, um dos maiores líderes dessa luta foi, sem dúvida, o Papa João Paulo II, cuja história de vida se entrelaça diretamente com essa oposição ao comunismo. João Paulo II, nascido Karol Wojtyła, teve uma juventude marcada pela opressão do comunismo em sua terra natal, a Polônia. Quando se tornou Papa, ele trouxe consigo uma visão clara da necessidade de defender a liberdade e os direitos humanos contra qualquer regime opressor. Seu papel na queda do comunismo na Europa Oriental é inegável. Ao visitar a Polônia, ele inspirou um movimento de esperança e resistência que culminou no colapso do regime comunista. Sua mensagem era clara: a dignidade humana, a liberdade e a fé são inseparáveis. E ele não apenas falava, mas agia. Sua postura firme e corajosa deu forças para que muitos poloneses e outros povos do bloco soviético se levantassem contra o regime. O movimento Solidariedade é uma prova disso, mostrando como a fé pode ser uma força de mudança social e política. João Paulo II não buscava apenas derrubar o comunismo, mas promover uma sociedade mais justa, onde a fé e a razão andassem de mãos dadas. Ele também deixou claro que a Igreja não estava em guerra com as pessoas, mas com a ideologia que suprimia a liberdade e a espiritualidade. Sua abordagem foi inclusiva, buscando construir pontes e dialogar com aqueles que pensavam diferente, mas sempre mantendo seus princípios inabaláveis. E mesmo após a queda do comunismo, a Igreja continuou a refletir sobre como lidar com essa ideologia. E como será que a Igreja vê o comunismo nos dias de hoje? Nos dias atuais, a Igreja Católica mantém uma postura crítica em relação ao comunismo, mas de uma forma equilibrada e reflexiva. O Papa Francisco, por exemplo, enfatiza a importância de criticar não só os excessos do capitalismo, mas também os problemas inerentes ao comunismo. Ele defende uma terceira via, onde a solidariedade e a justiça social sejam valores fundamentais, sem abrir mão da dignidade humana e da liberdade. A visão atual da Igreja é que a justiça social é crucial, mas deve ser construída com base no respeito à liberdade e à espiritualidade de cada pessoa. Embora rejeite a ideologia comunista, a Igreja também reconhece a necessidade de mudanças sociais que promovam o bem comum e cuidem dos mais pobres. Esse equilíbrio entre caridade, justiça e fé é o que torna a posição católica única.
O comunismo pode até ter perdido sua força política em muitos lugares, mas suas ideias ainda influenciam debates sobre economia, política e sociedade. E por isso, entender a posição da Igreja sobre o tema é fundamental para compreender não só o passado, mas também o presente e o futuro das relações entre fé, política e justiça social. Então, ao encerrar esse tema, te convido a refletir sobre o que aprendemos e a compartilhar esse conhecimento com outros que possam se interessar por essa discussão tão relevante. Ao longo deste vídeo, mergulhamos em um mar de história, ideologia e fé, explorando a relação complexa entre o comunismo e a Igreja Católica. Desde o surgimento dos princípios comunistas, passando pelo confronto ideológico com a doutrina social da Igreja, até o papel crucial de líderes como João Paulo II, vimos como esses dois mundos se encontraram e, por vezes, se chocaram. Essas diferenças revelam não apenas um embate político, mas um conflito profundo sobre a visão da vida humana e da espiritualidade. Por isso, é importante lembrar que, ao entender essa relação, estamos também compreendendo como religião e política se moldam e influenciam nossas vidas. A fé católica não é apenas um conjunto de crenças, é uma forma de ver o mundo, de interpretar a dignidade do ser humano e de buscar a justiça social. E perceber como a Igreja continua a defender a liberdade e a espiritualidade nos dias de hoje é um convite a todos nós para refletir sobre nossas próprias convicções e ações. E aqui fica o convite: que tal compartilhar este vídeo com amigos que possam se interessar pelo tema? Afinal, entender a relação entre comunismo e Igreja Católica é mergulhar em questões que ainda ecoam em nossa sociedade. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Sua participação é fundamental para manter viva essa discussão, e juntos podemos continuar explorando temas tão relevantes para a fé e para o mundo em que vivemos.